Bom, vamos lá. Fábio Trevisan, AVP Fábio Trevisan. Lá no grupo, tá na descrição aqui embaixo, bonitinho. O pessoal estava me perguntando a respeito de um indicador chamado volumes FTPB. Isso foi de uma época onde a gente tinha um grupo aí chamado Footprint Brasil, né? Onde a gente falava a respeito de order flow, né? Que nada mais é do que o fluxo de ordens, tal, enfim, só para vocês entenderem, né? A, a gente ajudou a Nelogica, né? A dar um upgrade aí no plugin Tape Reading, né? Vamos colocar assim. E a gente falou para eles a respeito isso faz um tempo já, tá? Isso daí deve fazer uns 2 anos, mais ou menos. A gente falou a respeito da necessidade de identificação visual, porque outras plataformas têm o que é chamado de heatmap, né? Que nada mais é do que um mapa de calor, tá? E esse mapa de calor, ele está associado à intensidade, vamos dar uma olhada aqui embaixo, a intensidade em relação às barras que estão aparentes no gráfico, do delta, aqui no caso, tá? Então a gente está vendo aqui o índice. Quando a gente deixa tudo menorzinho dessa maneira, vai com um zoom menor, deixa eu tirar o cumulativo delta daqui, calma lá. Vou tirar o acumulado. O que a gente enxerga são tonalidades de vermelho e de verde, né? Que eles são diferentes. Então, isso daqui é o heatmap, né? Aquele verdinho lá que eu deixei assinalado, por exemplo, ele tem um valor de delta maior do que as 5 últimas barras, né? Aqui do gráfico. Na verdade, cada plataforma, cada plugin trata dessa comparação de maneira proprietária, tá? No NinjaTrader a gente tem isso daí, a gente tem alguns plugins, a gente tem o plugin Order Flow, a gente tem o plugin Order Flows do Mike Valtos, a gente tem o MZPack, e eles tratam desse heatmap de maneira diferente, tá? Só que assim, eu sempre quis, né, enxergar também a parte do volume. E infelizmente aqui na plataforma, né, da Nelogic, a gente não tem esse negócio do heatmap. E não é só o heatmap, né, a quantidade em relação às últimas barras. Mas eu queria ver também a quantidade do volume, a quantidade da agressão, a ficha corrida do volume, né, que eu chamo de saldo de volume dentro de um determinado período de tempo. Aí eu falei, quer saber, cara, vamos criar um indicador aí, que eu acabei batizando, né, de volume momentum, tá? E só para a gente entender direito o que é esse volume momentum, né? Deixa eu colocar aqui o financeiro, que vai ficar melhor, tipo de volume. Não vai aparecer, mas tudo bem, beleza. E o que a gente tem aqui na janela inferior do gráfico, tá? A gente tem um indicador, eu vou tirar o footprint daqui, para a gente poder prestar atenção só aqui embaixo, tá? Eu tenho um indicador, tá? Uma ferramenta, que ela vai mostrar para mim a quantidade do volume financeiro, tá bom? Vamos colocar aqui o volume financeiro com cor. Vamos colocar o volume de compra, volume de agressão de compra e volume de agressão de venda, tá? A não ser que eu tenha feito algo muito errado nos cálculos, o negócio vai estar meio diferente, mas vamos lá. Isso daqui é para poder fazer a galera entender, tá? Beleza?
Então eu tenho aqui, na minha ferramenta, certo? Um volume financeiro, 8.688.230. Isso é por conta de pequenas diferenças de cálculo de fechamento, tá? A plataforma, para colocar o volume financeiro aqui, ela faz um tipo de cálculo e o indicador ele chega bem próximo disso, na casa lá dos R$ 600, vamos dizer assim. O volume de agressão, então vamos colocar aqui os componentes, né, do volume momento, tá? Eu vou minimizar aqui primeiro, para a gente não se perder. Vamos lá, tô meio perdido, beleza. Então, o que que eu tenho dentro do volume momento, tá? Eu tenho no primeiro, na primeira barra, a maior de todas, o volume financeiro total, né? E esse volume financeiro total, ele tem cores, tá? Cores vermelha e fúcsia, né? Tá aqui no finalzinho, para movimentos negativos, ou seja, o fechamento da barra negativo, tá? E volumes verde e azul para fechamentos positivos da barra, tá? O segundo número, a segunda informação que a gente tem nesse indicador está dentro da barra maior, que é essa barrinha menor, que ela pode ser vermelha ou ela pode ser azul, tá? Vermelho é o volume agressor vendedor e o azul é o volume agressor comprador. Tá, Fabio, mas por que que isso é importante? Por que que... Eu vou colocar num minuto aqui que é mais fácil da gente encontrar essas pequenas discrepâncias, tá? Eu já vou chegar lá, tá? Só para a gente poder comparar agora, para poder fechar essas janelas, volume financeiro, tá bom? Vamos ver a barra de maior volume aqui. 3.408, 3.406. Está muito próximo, tá? Beleza. Vamos ver o volume agressor vendedor, né? Vamos escolher uma barra aqui com o volume agressor vendedor. Vamos escolher essa daqui. 683 milhões dos 320 mil. 683.218, tá? Como eu falei, existe uma pequena diferença aí no cálculo, mas na casa dos milhões ali o negócio não erra, entendeu? Passou do 1.000, o negócio não erra. 6.617, 6.616, tá? Então, o indicador ele está calculando de maneira correta, certo? Então, vamos lá. Eu tenho cores diferentes para volumes compradores. E eu vou colocar bem esse trechinho aqui, que ele está bem evidente, tá? Olha só, fechamento positivo, fechamento maior que abertura, fechamento positivo, fechamento positivo, fechamento positivo, fechamento positivo, fechamento positivo. Pô, Fabio, mas aqui tá tudo cinza claro, entendeu? E por que que esse daqui tá verde? Existe um código aqui. Da mesma maneira que o heatmap do Profit, ele vai pintar com uma cor diferente, uma intensidade diferente, eu tenho isso daqui no volume, tá? Ah, marcado nesse indicador. Então, assim, o que que essa cor verde na barra maior do volume total está fazendo aqui? Esse volume, tá? Na cor verde, ele é no mínimo 2 vezes maior, né? Do que 2 desvios padrão das 10 últimas barras, né? Para uma média de 10 períodos. Então eu tenho uma média de 10 períodos do volume. Eu tenho 2 desvios padrão acima disso. Esse volume verde, ele corresponde a mais do que 2 vezes, no mínimo 2 vezes, ou mais do que 2 vezes, do desvio padrão da média de 10 períodos dos 10 últimos candles. Ou seja, são marcas que ficam no preço para que a gente possa negociar,
tá? E eu gosto dessa, vamos dizer assim, dessa noção de dominância, tá? Porque no final das contas, o heatmap, eu abri a conversa falando a respeito disso, assim como esse volume, né? Essa maneira de você mostrar o comportamento do volume em relação às barras anteriores, ela me dá uma sensação de dominância, tá? Vamos lá, olha esse volume aqui, logo no segundo candle do dia, né? Ele... Deixa eu ajeitar ele direitinho aqui com relação ao tamanho. Ele tem uma quantidade muito grande de volume, 2.601 bilhões de volume. E o preço simplesmente ignorou isso daí, né? Então assim, pô, mas Fábio, vamos lá, né? Alguém pode questionar. O volume, ele não tem direção, né? A cor do volume é dada pelo fechamento do candle. Cara, eu concordo. E dependendo do tipo de candle que você colocar aqui, um Renko, por exemplo, ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma configuração diferente, tá? Olha aquele candle de 1 minuto aqui, ó. Ele tá tudo dentro aqui, pô. E aí você tem um monte de componente de volume e tal, tá? Então, assim, é óbvio que o volume, ele não tem direção. Mas o volume da agressão, ele tem. Tá legal? E daí o ponto aqui é o seguinte. Desculpa, gente, tô todo gripadão. Aqui em São Paulo também tá frio. O volume da agressão, que é essa barrinha aqui no meio, que tem lá o valor de 1.259 bilhões, ele também é negativo. E aqui dentro dessa barra vai aparecer o volume agressor dominante nessa barra. Então, qual foi o volume dominante nessa barra? Ele foi negativo, tá? Então, o volume agressor, né? Quem apertou o botão vende a mercado, vende a mercado, vende a mercado, foram os vendedores. Você entendeu? E ainda assim, o preço, ele abriu, ele desceu e ele subiu. E ele rompeu a máxima desse candle aqui. Levou um certo tempo, né? Olha que coisa legal aqui. Volume vendedor na cor fúcsia maior do que 2 vezes a média, os 2 períodos padrão da média de 10 períodos dos volumes vendedores. Então, assim, um outro volume, né, apesar de ele ter uma quantidade menor do que inicial, mas um volume sugerindo dominância. Então tá, beleza. E o que acontece com o preço? O preço ele fecha para baixo, fecha dentro daquela região do segundo candle e começa lentamente a picar a mula, né? E eu me perguntava no começo, né, quando eu estudava volume, agressão, cara, se os caras estão agredindo para baixo com muito mais força, por que que o preço ele se desloca para cima? Eu vou chegar lá, tá? Existe uma situação aqui muito específica e muito característica, que é um candle com fechamento positivo e, consequentemente, um volume positivo, mas um volume agressor vencedor negativo. Então, assim, eu tenho um fechamento positivo, mas eu tenho um volume agressor negativo. Putz, Arnaldo, pode isso daí? Pode acontecer. Pode acontecer. E isso, né, dentro de determinados parâmetros e configurações, quando a gente fala de candle, sem ter que olhar para times and trades, eu, Fábio, entendo como absorção, tá? Isso para mim é alguma coisa bem próxima daquilo que eu considero uma absorção. Apertaram o botão venda, 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 só que percebe que o preço ele não consegue passar de um determinado nível, porque provavelmente nessa região a gente tem um monte de limit orders, a gente tem ordens, limites
a gente pode ter ordens do tipo iceberg, a gente pode ter robôs que identificam essa pressão vendedora e começam a vender a mercado, a comprar a mercado o que a pessoa está vendendo, você entendeu? É uma briga. Tipo, todo mundo já assistiu aqui o filme do Maverick, né? Asas Indomáveis e tal. Quando o cara tá perseguindo alguém no avião, tá? Quando o cara da frente, ele percebe que o avião de trás fez o lock da mira em cima dele, ele recebe um aviso. Então, assim, é como se aqui alguém tivesse vendendo, 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 e alguém identificou essa venda. E o cara decide comprar, pelo motivo que for. Eu não sei qual que é o motivo, tá? Mas pelo motivo que for, o cara decide comprar. E o cara começa a comprar, tá? Para entender um pouquinho melhor essa relação entre volumes, vencedores, intenção, eu criei o terceiro componente, né, do AVP, volume momentum, que é o que eu chamo de momentum, que é essa linha branca, que ela nada mais é do que a diferença entre volumes, é o saldo, né? Entre volumes compradores total, tá, gente? Volume comprador e volume vendedor. Então, assim, esse momento, ele é baseado num período de 200 períodos, né? E daí você pode imaginar o seguinte, Fabio, eu faço a diferença entre volume comprador e volume vendedor e aplico uma média com determinado cálculo para essa linha ficar oscilando entre zero, para cima de zero, abaixo de zero. Então, o que eu estou enxergando aqui, né? Quando eu vejo essa linha branca, eu estou vendo que durante a tarde toda do dia anterior, tarde toda não, vai, a partir de 5 da tarde, essa linha ela começa a trabalhar no positivo, né? Cara, isso é muito importante, né? Porque se eu tenho um volume que ele está trabalhando positivamente, ou é compra ou é uma venda forte, óbvio, né? Mas o ponto é, talvez, né? Talvez, se esse volume se engraçar acima disso, eu possa pensar em compra, entendeu? Então, essa linha que mostra o saldo do volume, ela é importante para mim. Porque ela pode mostrar em determinados momentos, né, inclusive níveis, referências, né, para que eu possa pensar em comprar ou vender. Então, se esse momento aqui ele é de 323.800 e aqui ele está em 339, cara, o saldo do volume ele está aumentando. O preço está se deslocando para cima. Porra, vamos comprar. Você entendeu? Ah, mas se eu compro aqui no fechamento e coloco meu stop onde? Esse é um dos grandes problemas, a gente trabalhar somente com essa informação, tá? Então, talvez para usar essa ferramenta aqui, o volume momento, eu desse preferência para um gráfico atemporal, um 8R, por exemplo. Eu gosto do 8R. Putz, mas por que o negócio está aqui assim? Eu gosto do 8R. Então, vamos tentar encaixar esse método, tá? E vamos encaixar da seguinte maneira. Para negociar renco de maneira atemporal, eu, Fábio Trevisan, eu gosto muito daquilo que eu já cansei de falar para vocês 10 milhões de vezes. Para mim, o volume, ele precisa ultrapassar a linha zero, voltar acima ou um pouquinho só abaixo dela e imediatamente depois retornar para a direção que ele tinha, tá? Isso é o que eu gosto de fazer, tá legal? É desta maneira que eu gosto de negociar. E aqui ficou meio estranho, né? Tipo, o volume foi, voltou mais do que algumas barras. Aí ele volta para cima e faz um pullbackzinho e volta a negociar aqui, ó, nessa região. Cara, será que
Só isso daí é o suficiente para eu poder pensar em comprar ou vender. Aí eu olho a quantidade de volume, ó. É muito volume, 4 bilhões que os caras colocaram no mini índice só aqui. Meu, vamos fazer assim, ó. Vamos marcar essa região, tá? Vamos brincar de colocar uma Midas. Por que uma Midas, Fábio? Porque a Midas, ela é o preço médio. E o preço médio, ele foi feito nesse trecho aqui, ó. Ele foi feito nesse trecho aqui. Porque foi a partir daqui que a gente tem o fundo, né? Então vou pegar a mínima e vou marcar aqui. Eu tenho um gatilho. E daí eu vou pensar no seguinte, cara, se eu compro aqui em cima, o meu stop ele tem que estar na Midas. Não tem saída. E se a gente comprou aqui, o preço foi um pouquinho, voltou, voltou, pufa, Midas, tá? Bateu na Midas com aquilo que eu chamo de engolfo de volume. Então, eu tenho um volume negativo e eu tenho um volume positivo, que ele é basicamente 3 vezes esse volume. Cara, se eu usar esse candle agora como referência, e se eu trouxer minha Midas para cá, para brincar de defesa, e é por isso que o indivíduo lá chama isso daqui de defense, né? Eu tenho agora uma região de compra definida, tá? E eu posso, sei lá, comprei aqui, meu stop está na mínima desse candle, entendeu? Vamos ver qual que é o valor mínimo desse candle aqui. Mínima dele, 126,070. Nenhum candle se chegou perto desse valor. E quando os caras realmente decidiram comprar, o preço foi aí 400 pontos, fez uma parada com 200 pontos, meteu um outro engolfo de volume aqui embaixo, e o saldo do volume, ó, subindo, 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 fez topo. Putz, beleza. Caiu, veio para onde? Lá atrás, onde os caras decidiram comprar. Então, veio aqui, a gente tomou um stop, o preço passou ligeiramente para cima, voltou, engolfo de volume. E foi mais um tantinho. Se eu coloco minha Midas aqui, eu tomei stop. Se eu coloco a minha Midas aqui, eu tenho uma boa região de stop. Putz, eu vou comprar aqui, Fabio, meu stop está aqui embaixo, 117. Deu 140. O preço vem, tromba na Midas de novo dentro da área de compra e tufa de novo. Aqui já está ficando mais tarde comprar, tá, gente? Né? O preço vem, faz uma voltinha, né? Faz um pullback e tufa de novo. Você entendeu? O preço tromba ali em cima. Vamos colocar uma outra Midas. E continua subindo. Então, assim, os caras, eles estão defendendo... Opa, máximo não, pô, mínimo. Os caras estão defendendo o preço médio deles. Onde teve a defesa do preço médio. E a partir do momento que perderam o preço médio, o preço volta. Mas ele volta para onde? Putz, ele não chegou aqui, onde os caras decidiram comprar. Então, assim, o conhecimento desse tipo de situação, essa interpretação, ela só é possível quando a gente tem informação de qualidade apresentada para você. E, de maneira geral, explicada, né, de maneira adequada, tá? A partir do momento que o preço perdeu aquelas últimas Midas, onde foi parar o saldo do volume? Valor negativo, tá? Então, a partir daqui, daquele quadradinho aqui, ó, desse renco, cara, talvez os caras estivessem disponíveis a não comprar mais. Vamos pensar assim, não vender. Eles até podem estar querendo vender, mas eu sei que eles não estão mais querendo comprar, tá? Olhando isso daqui agora, melhor lugar para você comprar essa região, que é a região de defesa dos caras. Melhor região para você vender, onde está? Lá na defesa do preço médio dos caras. Vamos colocar isso daqui lá na máxima.
Olha o preço médio. Então aqui os caras perderam, eu vou apagar. A defesa está aqui dentro dessa região. Então, se você decidiu vender esse engolfo de volume, né, o preço voltou, foi lá para cima, não tocou, sambou, 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 deu lá 180 pontos. Eu enxergo isso, gente, de maneira muito peculiar, tá? Eu acho que se essa região de venda ela não está trabalhando abaixo da região de compra, isso daqui ainda não é venda, tá? Isso daqui pode ser uma parada, os caras saíram para tomar um café, o feriado do 4 de julho está chegando, os caras não querem se arriscar muito, colocando dinheiro para ficar numa posição ruim depois do feriado. E isso é o que eu chamo de determinação de tendência. Como é que a gente determina a tendência, pô? A gente tem um fundo e a gente sabe que a gente tem um fundo depois que o fundo anterior ele foi superado. Só um minutinho. Então, eu sei que isso daqui é fundo, essa região, porque o fundo foi superado. Então, assim, pô, isso aqui agora é fundo. Tá legal. Isso daqui era um topo e agora o topo é isso daqui. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem o início da tendência. Isso é uma outra coisa legal também para a gente observar, tá? Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco, não só do volume aí que eu projetei, mas também dessa determinação de tendência. Que a gente pode aplicar isso daí ao próprio saldo do volume, entendeu? Né? Certo, gente? Belezas? Maravilhas? Essa ferramenta vai estar disponível para teste aí durante 30 dias, para quem quiser, no grupo, está escrito aqui embaixo. Quem quiser comprar essa ferramenta, me dá um toque, garanto para você, é mais barata do que qualquer stop que você toma aí na semana, você entendeu? Fala direto comigo. Falou?